Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu vim aqui trazer uma palavra. Irmãos, olha, Deus tocou muito forte aqui no meu coração e eu sei que vai falar contigo aí. Para isso eu peço que você compartilhe esta oração. Vamos enviar para as pessoas, vamos salvar vidas. Eu quero te convidar a participar desse exército poderoso de Jesus Cristo que tem levado a palavra aos quatro cantos da terra. Se você puder, compartilhe, clique aqui embaixo, se inscreva também no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia. Irmãos, sozinhos a gente não consegue. É impossível nós vivermos separados do corpo de Cristo. Quantas vezes, irmãos, Deus usou a igreja do Senhor Jesus para vir falar comigo, para me entregar uma palavra. Às vezes eu estava com o coração tão apertado e Deus usava alguém naquele momento certo. Por isso aqui no canal eu sempre busco a orientação do Espírito Santo, porque eu desejo que Deus fale com você poderosamente. Eu não quero que seja apenas palavras passageiras, não. Eu quero que Deus realmente mude a sua vida, amém? E para isso, irmãos, eu quero ler uma mensagem aqui. São 2 versículos que eu acredito que quase todos nós conhecemos. Está lá em Efésios capítulo 6, o versículo 12 e o versículo 13. Preste muita atenção, está escrito assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Preste atenção agora o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Amados irmãos, o Espírito Santo me mostrou aqui aflição na alma. Você que chegou aqui hoje, você não chegou aqui à toa. Não foi porque alguém compartilhou com você simplesmente, não. Deus queria que você estivesse aqui. E essa palavra, irmãos, nos traz aqui um direcionamento poderoso. Aqui está dizendo que, primeiro, a nossa luta não é contra os seres humanos. Irmãos, eu não sei se vocês já repararam, mas parece que o mal está sempre tentando nos destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa nação. Parece que existe uma conspiração do mal o tempo todo contra nossas vidas. E realmente existe, irmãos. De acordo com a Bíblia, isso não é gerado por um ser humano. A gente fala muito, sobre os Illuminatis, sobre nova ordem mundial, sobre os poderosos dessa terra. Aqueles homens que ficam ali sentados na cadeira só fazendo as estratégias malignas para corromper os líderes, governantes, para causar miséria na população. A gente pensa muito nisso, não é verdade? E a gente sempre pensa assim, tem pessoas, famílias inteiras manipulando a humanidade inteira, trazendo crise mundial, trazendo inflação e ganhando lucros e lucros cada vez maiores. Mas irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer. Essas pessoas não têm esses pensamentos à toa. Elas são manipuladas. Elas não são poderosas. Elas são poderosas para este mundo, mas elas na verdade são miseráveis. Se existem pessoas assim, na verdade elas são manipuladas por uma força maior. Essa força maior, você não consegue paralisar ela. Você não consegue paralisar ela na força do seu braço. Você precisa de algo maior. Você precisa se revestir de uma armadura, que é somente o verdadeiro cristão pode usá-la. Essa armadura é espiritual, você não pode vê-la, mas ela existe. E você precisa se revestir desta armadura. Você precisa usar, depois eu posso aqui até ler para você os elementos dessa armadura. Irmãos, aqui está dizendo que essa armadura é necessária. Por quê? Porque este mundo está dominado por trevas. E sem esta armadura você não vai conseguir. Então, antes de eu te dizer quais são as peças dessa armadura, eu quero te dizer o que o Espírito Santo falou comigo. No versículo 13 está escrito: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que eu quero dizer para vocês está aqui, permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui está dizendo o seguinte, irmãos, existe um dia mau.
Eu acredito que você que está aqui hoje, você está vivendo esse dia mau. É aquele dia onde as suas emoções estão à flor da pele. É aquele dia onde você tenta de todas as maneiras resolver os problemas, parece que não se resolvem. Parece que a sua vida está travada, os seus caminhos estão fechados, parece que existe realmente uma força maligna impedindo. Algo que vem para te entristecer. Irmãos, esse é o dia mau. É aquele dia em que a gente dá respostas ríspidas às vezes agimos com falta de educação, porque estamos completamente desnorteados, sem paciência alguma, principalmente com as pessoas dentro de casa. E aí você fala o que não deve, você se arrepende, você fere pessoas e você também é ferido. É aquele dia que qualquer coisa que alguém fala para você te machuca, te prejudica. Aleluia, irmãos. Esse é o dia mau. Irmãos, eu sinto como se fosse aqui comigo, vocês passando por isso. Irmãos, aqui está dando uma resposta para nós. Precisamos desta armadura de Deus, para que a gente possa resistir ao dia mau e permanecermos inabaláveis. Esse é o propósito de Deus. Deus não quer que a gente fique se abalando, que a gente fique assim querendo desistir o tempo todo, querendo voltar atrás. Não. E aqui termina dizendo: depois de terem feito tudo. Você vai permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Ah, pastor, mas o que é esse tudo, pastor? Irmãos, é depois de você fazer as coisas que você tem que fazer. Não é a outra pessoa que vai fazer, é você que tem que fazer. Se você tiver que ir para a escola, você vai para a escola. Pode ser dia mau, pode ser o pior dia da sua vida, você tem que fazer, irmãos. Nós não podemos ficar na cama entregando os pontos, não podemos deixar que as forças malignas ganhem força sobre nós. A Bíblia diz: se no dia da tua fraqueza você se mostrar fraco, frágil, a sua força será pequena. É nessa hora que você tem que levantar a cabeça e você tem que buscar ao Senhor, porque esse dia vai passar. Amém? Nós sabemos que coisas boas passam rápido. Você vai fazer uma viagem, aquilo passa rapidinho. Parece que você nem percebe, já se passou o seu tempo de férias. Mas, irmãos, as coisas ruins também passam, aleluia. As coisas ruins, elas vão passar na tua vida. Saiba disso. Deus é um Deus que não deixa o seu povo padecer no deserto. A Bíblia diz: você pode até cair e ficar prostrado, mas o Senhor vai te sustentar. Ele não vai te deixar ali no chão o tempo todo. Ele vai te erguer novamente. Amém? Não importa se você errou, irmãos. Não importa se você caiu em tentação. Pedro foi um homem de fé, um homem que começou bem, e ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a afundar, porque ele olhou as circunstâncias, ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar e clamou: Jesus, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu as mãos e estendeu as mãos para Pedro. Amém? Irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que está com a gente na fé, mas também na fraqueza. No momento bom, mas também no momento que a gente não tem força para nada. Eu sei que você está com dificuldade até mesmo para orar, porque parece que nada deu certo. E eu tenho uma notícia para te dar. Quando uma porta se fecha, é porque Deus está preparando outra maior. Você tem que acreditar dessa maneira. Se as portas estão fechadas na tua vida, não desanime. Você pode chorar, mas as portas vão se abrir. Aleluia. No momento certo você vai ver e você vai agradecer. Você vai dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor não fez do meu jeito. Obrigado porque o Senhor não respondeu a minha oração. O Senhor fez muito mais do que eu pedi ou pensei. E esta é a promessa do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aqui está dizendo quais são as peças da armadura. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A palavra de Deus é a verdade, não é verdade? Não é mesmo? A palavra de Deus não tem mentira. Tudo que sai da boca do Senhor não é para o nosso engano, para a nossa ilusão. Deus não te ilude em nada. Jesus falou: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci tudo. Irmãos, as coisas não vão ser fáceis. E tem uma coisa para te dizer: parece que quando está para chegar uma bênção, é aí que o inimigo se levanta. Parece que é no momento que está mais escuro, que na verdade é um sinal de que está para amanhecer. Irmãos, nós precisamos enxergar assim.
Se as coisas estão tão difíceis, é porque algo está para acontecer. Uma porta vai se abrir na sua vida. Amém? Devemos cingir o cinto da verdade, vestir a couraça da justiça. Sabe o que é justiça? É você ser aceito por Deus. Você estava condenado pelos seus pecados, mas a Bíblia diz que Jesus se tornou maldição por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus agora, ele olha para você, ele não vê mais os seus pecados. Até mesmo porque se ele visse, a ira dele permaneceria sobre você. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não tem pecados. Mas quando agora ele olha para você, se você já entregou sua vida para Jesus, então agora ele é o teu advogado. Agora Jesus, ele defende por você. É como se ele colocasse ele mesmo sobre você. E Deus não enxerga mais a sua sujeira, o seu pecado. Ele enxerga o sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz. Deus enxerga o sangue do seu Filho amado, perfeito e justo, sobre a sua vida. Amém? Então, você tem que também vestir a couraça da justiça. Quando o inimigo vier te acusar, você tem que se proteger dessas mentiras, porque você vai dizer: eu sou justiça de Deus. Deus me justificou, Deus me aceitou e Deus não vai me abandonar. Amém? Aqui está dizendo que devemos ter também os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Irmãos, o Evangelho é o Evangelho da paz. Eu vejo muitas pessoas aqui tacando terror, fazendo terrorismo com o Evangelho. Irmãos, tem muita gente que usa do Evangelho para se promover. Tem muita gente que usa do Evangelho para criar rixas uns com os outros, ou até mesmo para ganhar dinheiro, até mesmo para crescer o seu próprio reino. Irmãos, o Evangelho é o Evangelho que traz paz. Por isso que nós devemos sempre falar do amor de Deus. Não quer dizer que você aprova o pecado. Você tem que sempre falar a verdade. A verdade vai doer muitas vezes, mas é a verdade. E ela liberta. E Jesus disse: a verdade vos libertará. Então, nós devemos estar sempre preparados para trazer paz. E aqui, um detalhe muito importante, o versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Irmãos, aqui está dizendo o escudo da fé, para apagarmos as setas inflamadas. Em outra versão está escrito os dardos inflamados. Aqui Paulo está fazendo uma comparação com a armadura de Deus e a armadura de um soldado romano. Então, naquela época, existiam as setas, que era o quê? Na flecha eles colocavam algo ali para pegar fogo e lançava aquela seta. Então você tem que usar esse escudo da fé. E o que seriam essas setas? São os pensamentos intrusivos, aquele pensamento que você está lá na igreja e vê um pensamento sexual na sua mente. Talvez você nem estava pensando, você não alimentou aquilo, mas veio aqui na sua mente. Talvez você está aí na sua casa, está vendo o pensamento agora. Você não vai dar conta, você ainda é muito novo para estar com Jesus, você vai perder toda a sua juventude. Não faz isso, desvia, sai dos caminhos de Deus, você não vai dar conta. Esses são pensamentos lançados pelo inimigo. Então muitas vezes o diabo ele lança o pensamento e ele é tão astuto que esse pensamento vem na sua própria forma de pensar. E aí você começa a achar que é você que está pensando isso. Mas não é, na verdade é o inimigo lançando setas inflamadas. Entendeu? Então aqui ele termina dizendo: olha, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí não precisa nem falar, né, irmãos? Se você não conhece a palavra, se você não tem ela no teu coração, o inimigo ele vai plantar aí o que ele achar melhor. Você não conhece a verdade. Então é importante você conhecer a palavra. E é por isso que antes de eu orar aqui para vocês, eu preciso trazer o alimento. Porque é a palavra que nos santifica. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés. Então se você está confuso hoje, medite na palavra. Alimente-se dessa arma espiritual. Amém? Isso vai te fortalecer. E não só isso, é a espada do Espírito, né? É a única peça aqui da armadura que é uma peça de contra-ataque. Então, todas as outras é para você se proteger, mas essa é para você atacar. Lembra de Jesus lá no deserto? O diabo queria que Jesus caísse nas tentações, que ele duvidasse do cuidado, da provisão do seu Pai. Mas Jesus o tempo todo, ele usava a espada do Espírito, que é a palavra. E ele então dizia: assim diz o Senhor. A palavra de Deus está escrito.
Irmãos, a frase que eu mais uso aqui nos vídeos que eu mais cito, né? Veja o que a Bíblia diz. Eu sempre uso essa palavra, porque em tudo eu quero me basear na palavra, para que não seja um achismo, para que não seja palavras de sabedoria humana, mas para que seja algo do Espírito Santo. Amém? E aqui está dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vou até fechar minha Bíblia aqui, que nós vamos orar agora. Porque aqui está dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões. Oração no Espírito, irmãos, é você orar de todo o seu coração. Pode ser em silêncio? Pode ser também. Pode ser em línguas? Pode ser também. É você orar aquela oração espiritual. Você está concentrado em Deus. Não é aquela oração que você faz por religiosidade, aquela que você aprendeu e fica repetindo. Jesus falou: não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Não adianta, tem pessoas que oram 5, 10 horas por dia, mas não é aquilo que muda, porque o que muda é a intensidade, é a sua concentração, é você falar diretamente com o seu Pai. Amém? Então, a única coisa que eu peço para vocês, irmãos, vamos ajudar a espalhar essa mensagem? Vamos fazer isso agora? Se você puder, clique aqui em compartilhar, vamos enviar nos grupos de WhatsApp e agora nós já vamos orar também. Tá bom? Se você perceber que na hora que você clicar aqui já vai sair do vídeo, então espera um pouquinho, ora comigo aqui e aí a gente vai já enviar essa mensagem para o maior número de pessoas, tá bom? E eu conto com você. Vamos lá, vamos orar e eu vou agora interceder pela tua vida. Eu tenho certeza que esse vídeo já começou a acalmar o teu coração e eu sei que essa obra vai ser completa. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida deste irmão e desta irmã. Pai, obrigado, Senhor, porque é através das lutas que nós crescemos, é através das aflições que o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Pai, muitas vezes somos fracos, somos pecadores demais, falhamos de várias maneiras, mas eu creio, Pai, que a Tua graça está nos renovando agora. E eu te peço agora, Pai, derrama, Senhor, um revestimento espiritual. E agora, Senhor, na autoridade do Teu Santo Espírito, eu ministro a cura sobre esta pessoa, a cura física e emocional. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Você que está enfermo, passando lutas e dores por todo o corpo, não consegue levantar da cama, eu te abençoo em nome de Jesus. E eu ministro a cura sobre você agora. Em nome do Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, está aqui entre nós. Senhor, meu Pai, eu te peço, consola esses corações agora. Deus e meu Pai, eu te peço, enche os nossos corações com a Tua presença e que a Tua glória e a Tua graça repouse sobre cada um de nós. Pai, eu sei que essa pessoa hoje está passando o dia mal, mas eu sei também, Pai, que o Senhor vai fazer com que a fé dela e dele permaneça inabalável. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, meus amados, é maravilhoso estar aqui buscando ao Senhor junto com você. Todos os dias eu quero fazer uma oração. Eu quero orar 5 horas da manhã para a gente começar bem, 6 horas da noite e também 10 horas da noite eu quero fazer uma oração para a gente encerrar o dia na presença do Senhor, tá bom? E outra coisa, outro detalhe importante, irmãos, eu comecei aqui um movimento na internet chamado Jornada da Fé. Muitos de vocês já estão participando e eu acredito que esteja sendo bênção na sua vida. Nessa jornada, você vai ter acesso a 3 e-books meus, 3 livros digitais para você acessar aí no seu celular, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, você vai começar com um livro chamado Momento com Deus, onde eu escrevi uma mensagem para cada dia do ano. Em seguida você já vai ler uma oração que eu escrevi no livro Vida de Oração e depois você vai ler o livro Minutos de Paz, que é uma lição que você vai colocar em prática naquele dia, tá bom? Uma lição sobre perdão, sobre perseverança, para que você coloque a sua fé em prática, porque a fé sem obras é morta. Então a gente tem que praticar a palavra, tá bom? Então você vai acessar agora jornadadafé.com.br e você já vai receber diretamente no seu e-mail esses livros digitais. Ou então você vai clicar agora, aqui abaixo do vídeo já está o link, tá bom? Olha, que Deus te abençoe muito e eu peço que você compartilhe, envie aí nos grupos de WhatsApp
e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe, um grande abraço, viu? Fique na paz do Senhor.